Sob a proteção divina, declaro aberta esta sessão, saudando os meus pares, ilustres representantes do Ministério Público, servidores, advogados, partes. Conclamo a apreciação da ata da última sessão. Foi feita aquela isso. Nada havendo a ser ratificando-a, dou-a por aprovada. Chamo a julgamento o primeiro processo, número 103.240, prestação de contas de candidato ao cargo de deputado estadual, requerente Estaniel Pascoal Alves da Silva. Doutor Lídio Modesto é o relator. Com a palavra. Desembargadora, eu pedi adiamento desse processo, né? Porque na sessão passada, o Dr. Marcos, que é o procurador, né? Ele manifestou-se pela desaprovação das contas e o parecer anterior era pela aprovação das contas. Então eu pedi para que fosse retirado, para que fosse feita nova manifestação da CCIA e da parte também. Adiada a pedido do doutor relator. Processo 143.91, embargos de declaração e prestação de contas de partido político, embargante Diretório Regional do Partido Progressista, e parecer pela rejeição dos embargos, relator doutor Flávio Bertin com a palavra. Bom dia, desembargador. Só um minutinho que eu estou tentando liberar o voto aqui. Na prestação de contas. Não estou conseguindo. E agora é o embargos, né? Não estou conseguindo liberar. Anotado o impedimento do doutor Ricardo Gomes. E o número 1 da pauta fica retirado de pauta, né, doutor Lídio? E não adiado. Breno, vê para mim aqui, porque eu não estou conseguindo liberar o meu voto. Não sei se é por causa do sistema, se é questão do sistema ou não. Está aberto aqui. Vai liberar para MD também? Pode liberar. Pode liberar, não tem problema não. Aí. Ok. Pronto, excelência. Obrigado, senhora presidente. Cuida-se de embargos de declaração com efeitos infringentes opostos pelo Diretório Regional do Partido Progressista, PP, em face do Acordo 24.700, o qual desaprovou a prestação de contas do Partido Progressista referente ao exercício financeiro 2010 e, como consequência, determinou a suspensão de novas cotas do fundo partidário pelo prazo de 4 meses, bem como o recolhimento do valor de R$130 mil ao fundo partidário. O embargante aduz, em questão de ordem, em verbis, abre aspas, nobre julgador, o embargante, neste período em tela para manifestações, pereceu nas mãos de um equivocado corpo técnico, ao qual não efetuou o desempenho de sua parte contábil para levar a juízo as informações pertinentes a sanar as dúvidas elencadas, sendo que os questionamentos das folhas 74 a 748 somente não foram apresentados em face de atropelos formais, ao qual segue as informações. Diante disso, tais informações demonstram que o embargante não sonegou conteúdo ou cometeu algum crime, mas se tornou inerte de maneira formal quanto às informações, em decorrência deste corpo técnico contábil ineficiente que gerou danos em diversos processos e outras prestações. Fecha aspas. Ao final, requer: seja julgado por dependência do processo 14391/2011, em face do acordo de folhas. 2. Seja auferido o efeito suspensivo no presente embargos de declaração nos moldes do artigo 497.558 do CPC. 3.
seja reconhecida a tempestividade. 4. Seja interrompida a contagem de prazo para a interposição de outros recursos. 5. Documento em anexo. E 6. Seja julgado procedente o presente embargos declaratórios, efeitos infringentes, acolhendo a apresentação das documentações abarcadas em face da verdade real e da instrumentalidade das formas, como seja oportunizado ao embargante aportar maiores informações, caso entenda o tribunal necessário, além da reconsideração quanto à penalidade imposta, quanto à suspensão de valores e devolução ao fundo partidário, reformando para contas aprovadas com ressalvas. O Ministério Público Eleitoral, em sua manifestação, opina pela rejeição dos presentes embargos, bem como que sejam declarados protelatórios. É o relatório, senhora presidente. Ouça, doutor Procuradoria. Senhora presidente, eu mantenho o parecer. Mantido, doutor Flávio. Vossa Excelência, a palavra. Eminentes pares, doutor Procurador. É o caso de rejeição dos presentes embargos. De início, destaque-se a peça recursal é um tanto confusa. O embargante argui questão de ordem, porém não aponta qualquer ofensa ao devido processo legal, quer por descumprimento às exigências e formalidades da Lei 9.096/95 ou regimentos internos desse tribunal. Muito ao contrário, limite-se a atribuir a outra irresponsabilidade sua, se não vejamos in verbis. Na verdade, o que eu aponto aqui logo em seguida, está à disposição de Vossa Excelência, foi o que eu acabei de ler nas questões das informações. Seguindo, mas não é só isso. Em seu rol de pedidos, requer que seja julgado por dependência do processo 14391/2011, em face do Acórdão 890 a 903, ou seja, por dependência a estes autos. Por fim, requer que seja apreciado os documentos que acompanham os embargos, bem como lhe seja oportunizado a juntada de outros documentos, caso assim entenda o tribunal. Noutras palavras, quer reabrir a instrução dos autos. Em suma, o embargante não aponta omissão, contradição ou obscuridade a macular o Acórdão 24.700. Na verdade, como resta cristalino, o presente recurso busca a abertura de novo prazo para apresentação de documentos, que deixou de apresentar no momento processual adequado. Com efeito, na Corte Superior Eleitoral está consolidado que os embargos, em geral, não têm força modificativa. Somente em situações excepcionais é possível lhe conferir tal préstimo, ou seja, quando ocorrer erro material, evidente nulidade do acordo ou, ainda, omissão, contradição ou obscuridade com a força de gerar a alteração do julgado. Do mesmo modo, esse tribunal tem firme jurisprudência no sentido de que não se mostra lícita e viável a apreciação de novos documentos em sede de declaratórios, exceto se ao embargante não se tenha dado oportunidade para se manifestar sobre o ponto específico que deseja provar com os novos documentos, ou se lhe era impossível trazer aos autos tempestivamente os documentos durante instrução processual. Nesse sentido, eu aresto deste tribunal. Eu peço vênia para ler apenas os destaques relacionados ao item 2 e 3, referente a este julgado. 2. Não se mostra lícita e viável a apreciação de novos documentos em sede de declaratórios, exceto se ao embargante não se tenha dado oportunidade para se manifestar sobre o ponto específico que deseja provar com os novos documentos, ou se lhe era impossível trazer aos autos tempestivamente os documentos durante a instrução processual. 3. A ausência de comprovação de omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada impõe-se a rejeição dos embargos. Essa jurisprudência da relatoria do desembargador Gerson Ferreira Paes. Seguindo, o que se observa nos presentes declaratórios é a absoluta ausência de questionamentos quanto a eventual omissão, contradição ou obscuridade, restando tão somente a busca pela apresentação de novos documentos e, via de consequência, um novo julgamento. Quanto ao pedido de declaração de efeitos protelatórios requeridos pelo parquê, pela singeleza da causa, cujo retardamento da conclusão do julgamento não tem o condão de acarretar prejuízos a terceiros, não vislumbro no mesmo o abuso de direito de defesa, posto que trata-se de primeiros embargos, onde a parte exerce o seu direito à ampla defesa ao requerer o reexame dos fatos e documentos. Nesse sentido,
Eu, Aresto Ducolendo, do TSE. Eu estou disponibilizando aqui a Vossas Excelências e vou pedir vênia para ler apenas o destaque referente ao número 3. Não são protelatórios os embargos de declaração que tenham por objetivo pré-questionar matéria de direito tida como relevante. Precedente. Seguindo, com essas considerações, não havendo qualquer omissão, contradição ou obscuridade a macular o acordo, voto pelo desprovimento dos declaratórios, entretanto, pelas razões já expostas, afasto a declaração de protelatórios. É como voto, senhora presidente. Como voto, desembargador Luiz Ferreira? De acordo. Doutor Pedro Francisco? Acompanho o legislador. Doutor Agamenon? De acordo. Doutor Lídio Modesto? Da mesma forma, acompanho o relator. Doutor Ricardo cedeu por Pedido. O tribunal, por unanimidade, negou provimento dos embargos, afastando ainda o caráter protelatório suscitado nos termos do voto do doutor relator, em consonância parcial com o parecer que havia pugnado pelo reconhecimento do caráter protelatório. Não há processo administrativo a ser tratado. Eu consulto os pares se há alguma manifestação. O desembargador Luiz Ferreira quer nos fazer um breve relato da sua ida a Teresina? Pois não, senhora presidente. Lá em Teresina, bom dia a todos, primeiramente, nós já estivemos juntos, né? Só a parte da assessoria que não. Lá em Teresina, de fato, nós tivemos uma reunião muito proveitosa com a presença do ministro Toffoli, e o que ficou definido lá na Carta de Teresina, em primeiro lugar, é que, se fosse preciso, o nosso tribunal podemos fazer o contrato dos terceirizados para que possamos levar a bom termo a biometria. Porque, Vossa Excelência se lembra, houve um caso lá da Paraíba, em que o regional de lá contratou e, no fim, levou uma lambada do TCU. Então, essa matéria foi posta em discussão e chegou-se à conclusão de que está autorizado por força de lei, tem um dispositivo lá que foi lido para nós, eu acho que deve ter um material que depois eu vou chegar a mão, Vossa Excelência. Essa parte ficou acertada o seguinte, que inclusive o presidente Toffoli iria fazer uma visita ao Procurador-Geral do Trabalho, que é quem está dando trabalho. Foi ele que entrou com a ação lá. E procuraria talvez o Procurador-Geral, né, para fazer chegar ao Procurador-Geral do Trabalho de que é impossível você fazer concurso para levar a bom termo uma situação que é sazonal. Né? A biometria, se tudo correr bem, a gente acaba com ela por volta de 18, 19, no mais tardar. Então nós vamos fazer concurso, depois vamos fazer o que com esse pessoal? Não é isso? Então ficou definido isso. Também uma outra coisa que ficou acertado é de que o Tribunal Eleitoral, na pessoa do presidente, teria que fazer também chegar ao presidente do CNJ essa situação de a quem que se deve prestar conta de algumas situações, se é o TSE, né, ou se é o CNJ, correto? Porque, segundo o presidente do colégio, existem superposições de comando. E muitas das vezes o TRE não tem ciência de o que vai fazer. É o CNJ ou é o TSE? Então também ficou acertado que o presidente sentaria os esforços necessários para que se definisse isso sem que viesse a sobrar naturalmente reprimendas à diretoria do regional, né? O rezoneamento e a biometria e, acima de tudo, uma situação que ele chamou de RCN, né, que é o Registro Civil Nacional, né, que parece que a União quer fazer um grande sistema, né, um grande Big Brother, né, o sujeito fica vinculado a um número só e vai aproveitar o trabalho da biometria. Então, isso também vai facilitar, segundo o ministro Toffoli,
com que talvez a União ofereça, né, os mecanismos próprios para que a gente possa resolver e levar a bom termo essa situação. O rezoneamento também está na pauta do dia e o presidente se dispôs a fazer a visita a quem de direito para arrumar talvez os recursos necessários, né? E para nós, pessoalmente, foi dito pela diretora-geral que ia mandar os kits. Eu até não sabia o que era kits, né? No fim, ela me explicou, tratava-se das maquininhas e tal. Então, que tem lá um número X de kits, né? Que virá para cá, de sorte que a gente pode, na medida que Vossa Excelência se dispuser, dar início aos trabalhos da biometria visando, né, atingir. No mais, foi conversas institucionais próprias desses encontros que Vossa Excelência também conhece, né? E eu, por certo, o nosso coordenador que foi comigo, o Mauro, vai fazer, né, um relatório mais prestimoso para que Vossa Excelência se aprofunde mais das miudezas. Mas, em suma, foram esses eu até pediria, se fosse o caso, se o Mauro estivesse por aí, a carta de Teresina. Aquela situação da escola foi debatida? A situação da escola, bem lembrado. A escola, parece que é vice-presidente do colégio, é do Amazonas. A carta... Pede o Mauro, por gentileza. A escola ficou o seguinte, a colega do Amazonas disse que alguns regionais não têm condição de cumprir. Eu não conhecia bem o assunto, né? Me parece que é estrutura de pessoal, não é isso? Então o presidente Toffoli disse que está encaminhando um projeto de lei, né, para definir isso aí. Ficou mais ou menos acertado, nós não conseguimos colocar isso na carta de Teresina, mas me parece que ele disse que os regionais teriam que fazer na medida do possível com o que tivesse. O mais com menos, porque alguns queriam inclusive que se colocasse uma forma de dar uma suspensividade na execução de uma resolução que está obrigando. Mas isso não passou. Mas acertou-se o seguinte, nós vamos fazendo, porque uns disseram que não teriam condição de cumprir essa resolução, porque abriria a mão de... A carta de... Isso. A carta de Teresina. Se Vossa Excelência permite, eu leio aqui, resumindo, o que ficou acertado na carta de Teresina. Eu vou deixar de ler o preâmbulo, né, porque o preâmbulo já é aquele preâmbulo padrão. 1. Fixar como diretriz do Colégio de Presidentes dos Tribunais Regionais Eleitorais a promoção e o resguardo da independência do Judiciário Eleitoral. Oficiar ao Tribunal de Justiça Eleitoral, Tribunal Superior Eleitoral, consultando sobre a possibilidade de suspender a execução da resolução número 23433 de 2014, que criou funções e cargos nas estruturas de escolas judiciárias eleitorais, até a regulamentação legal do tema, bem como intermediar o diálogo entre os tribunais regionais eleitorais para que juntos possam compartilhar problemas e soluções no intuito de fortalecer essas instituições. E aqui na prática ficou assim, nós vamos fazer com o que temos. Se Vossa Excelência puder dar para ele 2 servidores, é o que ele vai ter. Também se não puder? Também não tem problema. 3. Consolidar o entendimento que os tribunais regionais eleitorais atuem dentro dos limites que a legislação lhes permite no aspecto da atividade administrativa que lhes compete. Esta aqui, em outras palavras, o problema com o CNJ e o TSE, certo? Nós não podemos obedecer a 2 senhores concomitantemente. Então, haverá situações em que prestar-se-á conta ao TSE e outras situações deverão ser remetidas. Com todas as letras, acho que outros aqui, né, que o TSE não deve nenhuma subserviência, coisa que vale ao CNJ, e sim ao TSE. Isso foi O desembargador Coutro, né? Coutro, presidente do colégio, Coutro, né? Foi logo claro dizendo que o Tribunal de São Paulo
não vai cumprir. Mas São Paulo é São Paulo, a gente não pode nem pensar em tê-lo como paradigma. Mas agora vamos ao item 4. Apoiar a tramitação no Senado do PL 79220-2014, que propõe revisão de planos de carreira, remuneração dos servidores do Poder Judiciário Federal. Uma velha batalha, né, que continua, né, sendo travada. Implementar o projeto de cidadania eleitoral em cada estado pelos tribunais regionais eleitorais, com o objetivo de conscientizar os jovens sobre a importância das eleições e do voto em escola, colégio e universidade. Eu trouxe esse material e depois eu vou mandar. Esse projeto de cidadania lá no Piauí é uma forma que eles têm de levar, principalmente as escolas públicas, né? Segundo o Mauro, aqui nós já temos, né, esse trabalho em andamento. Então leva-se, né? Então lá, o Mauro me avisou e nós deixamos isso claro. 6. Afirmar em face da nota técnica 214 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão a conveniência e necessidade de requisição de servidores no âmbito da administração pública e a Justiça Eleitoral, nos termos da Lei de Regência e resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, bem como assegurando a prerrogativa da indicação nominal do servidor do resultado. Isso aqui foi o caso do Regional do Distrito Federal. Lá, o presidente requisitou um determinado servidor e o bedel responsável lá pelo sistema diz que não, só pode deferir se for nominal, né? Fulano e Beltrano não é discricionário. Então isso aqui, o funcionário público, autor dessa ordem esdrúxula, está completamente contrariando todas as letras que regem a matéria e por isso ficou, a pedido do colega de Brasília, ficou lançado aqui. Afirmar que em face da nota técnica 214 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, a necessidade e conveniência da requisição do servidor. Se Vossa Excelência quiser requisitar um servidor qualquer, não precisa definir para que nem o nome de quem vai requisitar. Correto? Mas nesse caso aí, seria servidor da União. A União do Estado e do município, né? O Estado como um todo geral. Porque este caso, por coincidência, foi o Distrito Federal. O regional de lá requisitou um determinado funcionário e o funcionário responsável lá pelo setor disse que não, porque não era discricionariedade do presidente, que tinha que definir o nome do servidor e para quê? Obviamente que isso não existe. E ele colocou isso lá em boa hora, isso aqui foi acrescentado até depois, na segunda rodada da carta. E aqui, o 7º, que é manifestar-se veementemente de forma contrária à proposta da unificação das eleições contidas na reforma política discutida no Congresso Nacional. E aqui, a discussão que mais foi travada porque se você tiver a unificação em 5 anos, né, de 5 em 5 anos, você primeiro vai deixar o povo 5 anos sem se movimentar politicamente. Segundo o acadêmico que falou em prol dos acadêmicos, é que o curso do direito eleitoral vai ser tirado da grade, porque quem é que vai aprender de eleitoral para usar só de 5 em 5 anos? E terceiro, se você deixar para de 5 em 5 anos convocar o povo para votar, o povo vai estar desanimado. Então, efetivamente, os que se manifestaram o fizeram com veemência e, por certo, nós temos acesso a uma fita daquele material. Se for o caso e nós precisarmos, é só requisitar. Em suma, senhora presidente, são esses os pontos da carta de Teresina, né? E eu acho que foi, como disse na abertura de minha fala, uma reunião proveitosa e ficou consignado no primeiro momento que a reunião do colégio seria em Boa Vista, capital de Roraima. Era o que tinha a dizer em poucas palavras. Nós tivemos um exemplo concreto no ano passado, no decorrer do ano passado inteiro, né, com relação à elaboração do planejamento estratégico, né, que o TSE dizia que não era para mexer, que era para focar na eleição e o CNJ cobrando para que fosse feito, né. Nós ficamos nesse impasse.
é um caso concreto daí disso que o desembargador acabou de citar. Que o CNJ dizia que a gente tinha que estar com o planejamento estratégico elaborado até o fim do ano. E a gente tinha que fazer a eleição, né? O foco era a eleição. O TSE falou, não obedeça, vamos cumprir o que tem que ser feito com relação à eleição. E a gente ficava nesse impasse, né? Então, que não é para... Exatamente. Administrativa que Ascendência, né? com o CNJ, mas sim com o TSE. E, inclusive, o presidente Toffoli, na ocasião, disse que não tinha que ser dessa maneira mesmo, porque o TSE não dá problema para o CNJ. Que a Justiça Eleitoral não dá problema para o CNJ. A Justiça Eleitoral brasileira não dá problema para o CNJ.
Agradecendo ao desembargador Luiz os esclarecimentos sobre o Colégio do Presidente. Agradecendo a todos, declaro encerrada a presente sessão.